Olá, boa noite a todos. Boa tarde para quem está no Brasil, boa noite para quem está em Portugal ou na Europa. Seja muito bem-vindo à nossa live para homens. Embora eu estou vendo muitas mulheres aqui, não há problema, né? Você ouvir. É sempre bom aprendizado, é sempre bom você ter conhecimentos, informações, etc. Então hoje nós vamos falar sobre casamento, né, na visão masculina. Então não sei se você tem nos acompanhado, a minha esposa fez uma série de lives, na verdade foram três, para falar sobre a postura da mulher no casamento, os princípios que né, envolvem tudo isso. E, e aí muitas irmãs falaram, mas e aí? E os homens, né? Quando é que os homens vão ouvir também? As lives foram poderosas. Se você não assistiu, está disponível no nosso canal do YouTube da TV Vinha Lisboa, ok? Então você pode entrar lá e assistir. Então, para complementar, né, e completar, na verdade, as nossas lives, nós resolvemos então fazer para os homens, embora as irmãs podem assistir sem nenhum problema. Então já vou convidar aqui nosso preletor oficial, especialíssimo, né, amado aí por todos, nosso pastor Wilson Silva. Então deixa eu chamá-lo aqui. Vou remover essa foto. Vamos lá. Pastor Wilson Oliveira da Silva. Boa Ô, tarde. boa tarde, Felipe. Você tinha um banner aí, agora você tirou ele, é isso? Era o convitinho aí, eu tinha colocado, né, enquanto os irmãos iam entrando, só para fazer um fundo. Porque eu estava aqui pensando que eu já estava errado no negócio, não sabia como fazer para resolver. Não. Então, Boa tarde, muito. boa noite aí para o pessoal daí, né? Da Europa, de Portugal, dos outros países. Muito boa noite. É uma alegria estar aqui com os irmãos e vamos compartilhar. Vamos compartilhar. Pois é, tem muitas mulheres entrando, né? Eu disse agora há pouco que não há problema nenhum Eu, que não, elas entrem, né? eu fiz questão de convidar as mulheres, por quê? Falar, olha, você tem que estar lá para ajudar seu marido, porque às vezes ele esquece depois, aí você vai lembrar e ele fala, ó, o seu papel é esse, rapaz, como que é a questão? Então é importante ela ouvir também para ela poder avisar para o seu marido, falar, olha, o seu papel, eu acho que tem alguma coisa errada aí. Se for o caso, ir até o pastor, conversar, falar, olha, como que faz? Eu tô com o marido lá, que o papel dele ele esqueceu, ele tem amnésia, alguma coisa, aí ela lembra, né? Mas eu quero falar para você, homem. As mulheres é só assim para estar ali de testemunha de que eu falei, de que a palavra de Deus diz, que foi explicado só isso. Mas isso é para os homens, em Só nome não de Jesus. fica cutucando seu marido aí toda hora, né? Deixa ele relaxar para ouvir, para aprender, né? Para estar com a mente livre, sem acusação, sem peso, né? Isso aqui vai ser importante para eles, né? Essa parte eu não sei se esse tipo de milagre é possível acontecer, né? Da mulher não cutucar, mas se fizer isso, faça assim com muito jeito, com muito carinho. Amém. Bom, Amém. então, para quem não conhece, esse é o pastor Wilson. Acho que dispensa apresentação, mas é o nosso supervisor de todas as igrejas na Europa, né? E lá no Brasil também é supervisor de todas as igrejas do estado de São Paulo, né? Então, eu particularmente sou muito abençoado por esse homem desde que nasci, né? Que ele é meu pai. E, e para mim é um dos pastores, eu creio, né, que é o pastor que melhor fala sobre casamento, sobre resoluções de problemas, né? E nós estamos num tempo difícil, né? Esses dias de pandemia, os casais mais juntos em casa, né? Isso por um lado é bom, mas por outro lado dá muito conflito, né? Tem mais tempo para discussão, tem mais tempo para, né, exaltar aí o ego e todas essas coisas. Então, esse assunto é importantíssimo, né? Os homens
tão sedentos para ouvir e aprender sobre isso, né? O casamento, eu acredito que seja a coisa mais importante nessa terra, depois do nosso relacionamento com Deus, né? Para os casados, é o nosso relacionamento conjugal, né? Então, não adianta ser um bom cidadão se o seu casamento é ruim, um bom pai se o casamento é ruim, até um bom pastor se o casamento é ruim. Tudo isso trava a nossa vida, né? Nos impede de ser feliz, de ser leve, de fluir no Espírito. Então, estamos aqui para ouvi-lo. Bom, no caso de pastor aí que você falou, é difícil ser pastor casamento ruim. Na verdade, a Bíblia proíbe. Um pastor só pode ser pastor se ele governa bem sua casa. E governar bem a sua casa é ter um casamento que é desfrutável, algo que realmente represente o que é um casamento. Senão, eu não poderia ser pastor. Isso é o que a palavra de Deus diz. Então, se tem algum pastor me ouvindo, eu imagino que tem muitos, é bom ajustar se não está ajustado, porque isso desqualifica um pastor. Bom, mas já que nós vamos falar de casamento, a pastora Zanilda aí, minha esposa, ela ministrou para as mulheres e ela fez aí uma equação da satisfação, da felicidade no casamento, e muitos homens talvez, né, não devem ter ouvido. Eu vou repetir aqui e eu vou retomar e vou seguir a mesma linha que ela seguiu, e vai chegar no momento aqui que eu vou separar a questão dos homens. Porque senão, para as mulheres que estão ouvindo, que já ouviu o outro lado, não virá uma confusão e ter uma outra abordagem do mesmo tema. Então, a primeiríssima coisa que, antes da gente falar especificamente do papel do homem, nós precisamos entender o todo. Eu falo para você que isso é um princípio de vida. Sempre olhe de uma forma geral e atue na parte, atue no pedaço, mas tendo entendimento do todo primeiro. Então, vamos entender o todo do casamento. Sabe, tem duas coisas na terra que tem nos céus. Somente duas coisas. O restante não tem nada nessa terra aqui que tem paralelo no céu. Mas tem duas coisas. A primeira é o tabernáculo. A primeira não foi a primeira criada, mas a segunda. Porque, né? Então, o tabernáculo, Deus falou para Moisés, como você viu, então você replica. E a Bíblia diz que Jesus entrou no tabernáculo nos céus, o mesmo formato que tinha aqui, era um exemplo, um símbolo do tabernáculo lá nos céus. E a outra coisa, que foi a primeira que foi criada no planeta, é família, ou seja, casamento. Então, quem criou o casamento foi Deus. E aí existe uma família, que essa família na Terra tem, a sua realidade nos céus. Então, veja, existe a família de Deus, e Deus criou uma família na Terra. Então, é muito importante nós entendermos a importância do casamento, porque senão nós vamos olhar para o casamento como uma coisa, às vezes, humana, como uma coisa sem propósito, e não é assim, porque tudo de Deus tem propósito. Então, veja, nos céus existe uma família. E eu não sei se você sabe, o problema do diabo foi com a família de Deus. O diabo queria usurpar e entrar na família de Deus de uma forma errada e foi expulso dos céus. Ele queria assumir um papel na família divina. Então veja, a família, quando Deus criou o homem e a mulher, ele criou o homem e a mulher, deu um propósito para se multiplicar. Então veja, o homem, a mulher e os filhos. Esses três representam a família de Deus. E qual era o alvo de Deus? Qual é o alvo de Deus com a família? Então, em primeiro lugar, é para que uma família natural, que Deus criou aqui, represente, mostre como que é que a família divina vive. Eu preciso entender isso, principalmente eu e você, homem, porque nós somos o cabeça da família, assim como Deus é o cabeça da família divina. Então, e nós temos um propósito com esse casamento. Deus tem um propósito com ele. E esse casamento, então, lá na família divina, tem lá três figuras, né? Tem três personagens, Deus Pai, né? O Espírito Santo e Deus Filho. Então, veja, eu quero deixar claro aqui que se daqui a pouco alguém vem falar que eu estou falando que o Espírito Santo é mulher, isso é um absurdo e torcer o que eu estou falando. Eu estou falando que sou um símbolo. Então, o homem aqui na Terra, um símbolo de Deus Pai. A mulher é um símbolo do Espírito Santo e os filhos é o símbolo de Jesus Cristo. Então, veja, isso era para que o mundo soubesse como que é que funciona a família divina. E eu fico pensando,
se o mundo olhar para algumas famílias de crentes, você vai falar, eu não quero o céu, não. Eu jamais quero entrar no céu. É assim que é o céu? Meu Deus. Jesus. Então, nós temos que tomar cuidado porque nós representamos a família de Deus. Isso é a primeira coisa. Segundo na família, as pessoas, as novas almas são criadas e se a família funciona bem, as pessoas são criadas de forma também legal, boa. Porque tem famílias que são tão neuróticas que os filhos já saem neuróticos. Sabe, a família deveria ser o lugar onde a pessoa não teria nenhum tipo de problema, onde elas são formadas, onde elas são amadas, onde as coisas acontecem, forma eles de forma adequada para eles viverem a vida e cumprir o propósito divino. Mas hoje, infelizmente, na maioria das famílias é onde as pessoas são mais massacradas, onde elas têm problemas, onde elas ficam com problemas interiores que depois passam o resto da vida tendo problema. Mas sabe por quê? Porque ninguém entende o seu papel dentro da família e nem o propósito da família. Então, veja, a família, então, é um projeto divino e nós aqui na Terra, você que é casado, você que tem esposa, você que tem filhos, eu quero te falar, as pessoas vão olhar para você para entender como que a família divina funciona. Então, você precisa entender isso. Na família divina, o que acontece? Cada um tem seu papel. Então, Deus Pai tem um papel, Deus Espírito Santo tem um papel, e Deus Filho tem outro papel. Então, eu preciso entender que na família também nossa, que é um símbolo, um protótipo da família dos céus, cada um tem o seu papel. E quando nós falamos de cada um tem o seu papel, por favor, entenda quem está me ouvindo. Não significa que um é inferior e o outro é superior. Porque a família divina, eles vivem numa harmonia, numa unidade tão perfeita que você não sabe diferenciar. Você pensa que um é o outro, que o outro é um, e assim, é assim que deve ser vivida a família. Só que cada um tem o seu papel. Se você olhar na Bíblia, você vê claramente o papel de Deus, claramente o papel do Espírito Santo, claramente o papel de Jesus Cristo. Fica claro. Então, numa família nossa, normal, eu, como homem, tenho que ter um papel. E eu sou o símbolo do Senhor Deus. A mulher tem um papel definido, que é um símbolo do Espírito Santo. Os filhos têm um papel definido, que é o símbolo de Jesus Cristo. Então, cada um precisa abraçar o seu papel. E abraçar o seu papel não significa que é menos. Em nome de Jesus, o mundo fica ensinando para a mulher que o papel da mulher é menos. Pelo amor de Deus, não é menos. E sabe o que é o pior de tudo? Que aqui no mundo, todo mundo entende essa questão de papel. Então, imagina, se você está numa empresa, lá tem um chefe, lá tem os seus subordinados, lá tem um dono da empresa, lá tem várias pessoas que estão trabalhando em função de um alvo da empresa. E ninguém tem problema com isso. Todo mundo sabe, ninguém é superior ou inferior enquanto ser, enquanto pessoa, enquanto missão. Mas são papéis diferentes. Então, veja, o homem não pode assumir o papel da mulher, o homem não pode assumir o papel dos filhos, ele tem um papel definido. E se ele não executar esse papel, a família vai ficar disfuncional. Ou seja, uma família que ninguém sabe o que é, o que tem que ser feito, como deve ser feito. Então, a Bíblia deixa claríssimo que o homem é o cabeça dessa família, mas é um papel de cabeça. É um papel. A mulher tem outro papel e os filhos têm outro. Isso é muito importante. E, novamente, eu quero te falar. Essa corrente feminista, ela não aceita isso. Essa corrente machista também não aceita isso. E as duas correntes é tudo inferno, porque não tem nem feminismo e nem machismo no reino de Deus e muito menos na família divina. Não existe isso. Então, eu quero deixar claro que o casamento é isso. Então, você, homem, em nome de Jesus, entenda isso. A sua família deve representar a família divina. Olha a responsabilidade que está sobre você. No entanto, isso também é um desfrute, porque a família de Deus desfruta. A família de Deus vive em harmonia perfeita. Eles se amam, desfrutam um do outro. É para ser assim a família. Agora, se você me falar assim, eu acho que a minha família não é bem assim. Então tem problema. Tem problema. Se você, mulher, sua família não é bem assim, então assista as lives que a Zanilda ministrou para você entender o seu papel. Você, homem, eu vou falar hoje, vou falar na próxima segunda e tem uma terceira live, 3, que eu vou explicar isso. Vou ministrar para você isso, para você entender qual é o seu papel. Você imagina, você chega numa empresa para trabalhar, alguém te contratou e você está lá na empresa.
Chega lá o primeiro dia, ninguém conversa com você, ninguém te explica o que você tem que fazer, aí você olha, você está ali, está todo mundo fazendo alguma coisa e você não sabe o que fazer. Aí você começa a fazer algo. Suponha, tem um monte de caixa lá, você vai lá, pega as caixas, começa a carregar, enche um caminhão, não sei mais o que e tudo. Aí depois alguém chega e fala, bom, o que você está fazendo? Falou, ninguém falou nada, eu estou aqui enchendo caminhão de caixa, peguei as caixas, estou colocando. Eu falei, mas não é o seu papel, era para você ir lá no banco, fazer uns pagamentos, agora terminou o dia, vai ter multa e tudo. Aí o cara olha para você e fala, olha, você está demitido. Você fala, mas ninguém nem falou o que eu tinha que fazer, eu até trabalhei, passei o dia inteiro trabalhando. Eu falei, pois é, mas você não fez o que devia fazer. Aí ele fala assim, mas ninguém me ensinou. Então veja, eu não quero que você carregue caixa desnecessária. Eu estou aqui para te falar qual é a sua função e qual é o seu papel. Porque você entendendo o seu papel, homem, aí você vai ensinar para sua esposa, você vai ensinar para os seus filhos quais são os seus papéis. Você é esse cabeça que vai gerenciar isso para que isso funcione. Mas isso é tão somente o seu papel. Aí essa deficiência, né, de não saber o que é o casamento acarreta em várias coisas. Uma, por exemplo, é que agora os casais mais jovens, eles casam e não querem nem ouvir palpite, não querem nem ouvir um ensinamento, eles casam e somem, né? Querem morar do outro lado do mundo para não ter, entre aspas, a interferência negativa ou que vai atrapalhar. Olha o absurdo disso, olha o absurdo. Ninguém vive assim com qualquer outra coisa, mas quer isso no casamento. Então vamos pensar aqui. Alguém, por exemplo, um médico. Eu vou ser médico. Ele começa a ser médico sem ouvir tudo que foi ensinado sobre medicina até hoje. Ele fala, não, eu vou criar tudo. Eu vou criar todos os remédios, eu vou criar todos os manuais, todos os protocolos. O médico faz isso? Não. Ele pega a partir de tudo que ele ouviu, que ele aprendeu, e é dali para frente. Então imagina um engenheiro. Fala, não, eu vou inventar uma nova forma de construir, vou começar do zero, é assim? Então imagina alguém que vai fazer um carro, o cara fala, não, eu não quero saber de roda não, vou inventar outra coisa que não seja a roda. Então isso é um absurdo, ninguém faz isso, mas as pessoas querem fazer isso dentro do casamento. Eles não querem aprender com quem já veio. Eu tenho 36 anos casado. Aí você imagina, 36 anos de experiência, mas eu aprendi com outros também. Então são experiências acumuladas. Aí imagina, você, meu filho, caso eu vou conversar com você, você vai, não, aqui é o meu casamento, aqui é a minha vida, eu não quero aprender. Isso, deixa eu ser muito claro, é muita burrice. Por quê? Ao invés de aproveitar o que já veio e dali para frente, de pegar o que já sabe, o que funciona, e colocar mais coisas, e mais à frente, subir nos ombros e avançar, a pessoa quer começar do zero. Quer começar do zero para saber como que é um casamento, qual é o objetivo do casamento, como que cuida de filhos. Isso é um absurdo. É um absurdo. Mas, infelizmente, tem gente que faz isso. Mas veja bem, a Zanilda, por mais insensato que isso seja, as pessoas querem fazer isso. Eu quero falar para você, antes do seu casamento, de qualquer casamento, existe um, que é a família divina. E eu e você nascemos para representar essa família. Então nós estamos aqui como um símbolo. Não é para você criar coisa nova, não. Vou te falar, o mundo vive criando coisa nova. Então é casamento com mulher com mulher, homem com homem, homem com mais mulheres, uma mulher com muitos homens. É casamento separado, não sei mais. União estável. Então o mundo cria. Me mostra o que é que funciona. Nada disso funciona. Só destrói a própria vida da pessoa e aqueles que fazem parte dessa família disfuncional. Agora, a família de Deus funciona. É a família, é o que funciona no universo, é a família divina. É a unidade, é a conexão, são os papéis, honrando um ao outro, respeitando um ao outro, cumprindo um propósito, cada um dentro da sua função, sem ninguém interferir na função do outro. A sua família é para representar essa família divina. Nunca esqueça disso. Se o que você está fazendo não representa essa família divina, tem alguma coisa errada. Mas eu estou aqui para te ensinar isso, para te orientar sobre isso, para te mostrar isso. A escolha é sua. Mas vamos lá. Então veja, a Zanilda diz que ela fez aí uma equação. Essa equação é poderosa. Se a pessoa seguir essa equação, ela é a identidade, mais amor, mais o papel da pessoa dentro do casamento, mais temperos, é igual um casamento feliz, um casamento que satisfaz. É isso mesmo. Então, deixa eu relembrar aqui as duas primeiras coisas que ela falou, porque o meu alvo é o terceiro ponto dessa equação, que é o papel. Então, veja bem. Identidade. Uma coisa que todo homem precisa aprender é o seguinte. No casamento, você precisa exercer a sua identidade. E a identidade
Não é aquilo que eu faço que eu reajo. Identidade não reage. Identidade age. Identidade, ela tem uma postura. Deixa eu te mostrar a diferença entre reagir e agir. Jesus disse o seguinte, olha, se o teu inimigo bater no seu rosto, você dá o outro lado. Então veja, a lei da própria física diz o seguinte, a cada ação é uma reação. Então bateu do lado de cá, puf, bate na cara do outro também, porque ele bateu, ele leva. Jesus falou, não faça isso, haja. O que é agir? Então você bateu, encerra isso, dá o outro lado. Isso é agir, você pensou, você meditou e você não reagiu ao que aconteceu. Você agiu segundo a sua identidade. Segundo a sua identidade. O casamento é da mesma forma. Tem muitas pessoas que agem no casamento como uma reação. O que o outro faz, ele também faz. É uma troca. É uma troca. E eu quero falar para você, em nome de Jesus, homem, presta atenção que eu vou te falar. Não existe troca no reino de Deus. Não existe. Deus não aceita a troca. Tudo que Deus faz é abençoando. Deus agiu para nos abençoar. E eu e você, quando assumimos a identidade divina, nós também agimos. Não importa o que a sua esposa faça, você não vai reagir. Você vai agir com ela e com seus filhos. Então imagina, muitos pais reagem e disciplinam os filhos sem necessidade por conta dos outros. Então o filho faz algo. Aí o outro, todo mundo condena. Mas que absurdo, olha o que seu filho fez. O homem nem pensa, nem avalia se o que o filho fez foi errado mesmo ou não, se carece uma disciplina, e se for disciplina, qual será a disciplina? Ele não pensa nisso. Ele vai lá e disciplina a criança em função dos outros. Dos outros. Isso é um absurdo, porque ele está reagindo. Então ele precisa agir, e ele tem que agir segundo a sua identidade. Eu quero te falar, você é um homem de Deus. Um homem de Deus, você tem uma identidade. A sua identidade é o que Deus diz que você é. Não é o que o mundo diz, não é o que você aprendeu por aí. É o que Deus diz que você é. Onde está escrito isso? Na palavra de Deus. Leia a Bíblia e entenda quem é você. E haja segundo a sua identidade. Dentro de um casamento, a maioria das coisas não funciona, porque às vezes os dois estão reagindo um ao outro. Um briga, o outro também briga. Um fala besteira, o outro também fala. Um ofende, o outro também ofende. Um desrespeita, o outro também desrespeita. Sabe, quem tem identidade não faz isso. Não faz isso. Eu me lembro uma vez que eu li uma história, nem sei se ela é verídica ou não, mas falando sobre aquele Alexandre o Grande, lá, o imperador lá da Macedônia, que conquistou quase tudo da sua época. Então, ele estava entrando numa cidade, tinha um mendigo ali, tudo conquistou a cidade, tinha um mendigo pedindo esmola, e aí ele foi passando, deu uma moeda de ouro para o mendigo. Aí um general deu e falou, mas o que é isso? Você é maluco? Você está dando uma moeda de ouro, isso é um mendigo, dá alguns centavos para ele. Ele falou, eu não dei a esmola mediante o mendigo. Eu dei uma esmola porque eu sou rei. Então essa esmola me representa, eu não posso dar qualquer esmola. Eu sou rei, eu dou uma esmola, pelo menos uma moeda de ouro. Entendeu? Então ele estava agindo segundo a identidade dele. Você, homem, em nome de Jesus, não reage à sua esposa, não reage aos seus filhos, porque você é o cabeça dessa casa. Então você precisa andar sobre princípios, você precisa ter colunas, e viver segundo essas colunas. Essas colunas é a sua identidade. Então a primeira coisa, casamento não tem reação, precisa ter ação. Aconteceu algo, você vê, você avalia, segundo a palavra de Deus. Se você não sabe, você ora, você busca alguém mais madura e você vai agir dentro do seu casamento. Então não importa como a sua esposa é ou faz, você não pode reagir a ela, você tem que agir, segundo a palavra de Deus. A primeira coisa, se no casamento então tem identidade do homem, o casamento já está começando bem. Porque o homem sabe quem é, sabe quem ele é em Deus, para ele agir segundo Deus. Porque, veja, o seu papel é representar Deus. O seu papel é representar Deus. Segunda coisa, amor. A grande parte dos nossos casamentos dentro da igreja sempre começa com amor. A pessoa se apaixona. Se a pessoa segue ali o caminho, o corte e tudo, ele se apaixona. Mas mesmo as pessoas que às vezes nem fazem parte da igreja, eles já chegam casados e tudo, mas normalmente eles começaram o casamento amando. E amor é algo que precisa estar em todo o tempo no casamento. Então eu, homem, você homem, precisamos viver o casamento amando.
Agora tem um problema o amor. Amor esfria, não acaba. A palavra de Deus diz que o amor jamais acaba. Mas ele esfria. Ele esfria. A gente pode perdê-lo ao longo do caminho por N motivos. Então eu tenho 36 anos casado. Nesses 36 anos, muitas vezes esfriou. Esfriou por quê? Porque eu queria que esfriasse? Não. Por N motivos. Às vezes os meus filhos mesmo. Teve época que você ficava concentrado nos filhos. Você esqueceu do cônjuge, tanto eu quanto a Zanilda. Daí a pouco a gente olhava um para o outro, estava meio frio a relação. Porque nós estávamos focados em outra coisa. Às vezes uma tribulação, às vezes um tempo onde você está trabalhando o dia inteiro, você está estudando à noite, você está cansado, você chega em casa e quer descansar e tudo, vai esfriando as coisas. Mas deixa eu te falar uma coisa, homem, presta atenção. Se você perceber que o amor esfriou, então ativa o amor. Porque você precisa do amor para exercer a sua função. Porque Deus é amor. Deus é amor. Você tem que ser amor. Você tem que ser a expressão do amor dentro da sua casa, para sua esposa e para os seus filhos. Eles precisam olhar em você e perceber que você ama, que você flui o amor. Por quê? Deus flui amor. Deus ama. E como eu e você representamos o Senhor, então nós precisamos amar. Deus tem identidade. Eu e você precisamos ter identidade. Mas Deus também ama. E eu e você precisamos amar. Amar a esposa, amar os filhos. E esse amor tem que ser algo palpável. Tem muitas linguagens de amor. Você não precisa demonstrar o seu amor de uma única forma. Você tem sua forma de demonstrar. Mas tem que demonstrar isso. Tem que ter um caminho, tem que ter uma forma. Que olhando perceba esse amor que você tem pela sua esposa e pelos seus filhos. Senão, esse casamento não vai funcionar. Então veja, alguém fala assim, pastor, eu perdi meu amor pela minha esposa. Então ame. Quase sempre os homens vêm conversar comigo, às vezes uns querendo separar, e falar, eu quero separar. Eu falo, mas por que acabou o amor? Eu falei, então ame. Não, pastor, acabou o amor. Eu falei, então ame. Eu falei, não, você não entendeu, acabou. Eu falei, você que não entendeu, ame. Porque isso é uma decisão. Deus decidiu amar o ser humano. Eu pergunto o seguinte, o que eu e você, seres humanos, fizemos para Deus nos amar? Nada, só porque nós somos filhos dele. Então veja, você casou. Olha para sua esposa, ame. Nasceu seus filhos, ame. Sabe, irmãos, se tem uma coisa que o homem está desprovido ultimamente é de amor. Então você vê homens que casam ou se relacionam, têm filhos, abandonam os filhos e vai embora. Abandona a mulher e vai embora. Aí casa com outro, tem filhos, abandona e vai embora. Pelo amor de Deus, o que é isso? Isso é um homem desprovido da identidade de Deus na vida dele. Porque Deus ama, mas ele está vivendo sem amor. Sabe? Eu vou falar para você que está me ouvindo e vendo. Tem que amar sua esposa, você precisa amar seus filhos, você precisa amar o ministério, você precisa amar a sua vida cristã, você precisa amar tudo aquilo que você faz. Se tem algo que você está fazendo que não ama, para. Ah, mas então eu paro com o meu casamento. Não, seu casamento você vai amar. Como que eu faço renovar isso? Com a sua esposa é muito simples. Quando você a amou, quando você casou antes, você se apaixonou, teve um ritual de conquista que você se dispôs a fazer e aí o amor brotou. Faça a mesma coisa. Conquiste ela novamente. Faça o que você fez antes que você vai amá-la da mesma forma. Tem homens que têm disposição de acabar com um casamento, começar outro e amar uma outra pessoa que ele nem conhece. Ele está disposto a desenvolver esse amor, mas não tem disposição de renovar o amor pela esposa. Então eu quero falar para você, você é homem, você precisa ter identidade. Segundo, a sua identidade é identidade divina. Segundo, você precisa amar como Deus ama, porque Deus é amor. Você entendeu? Então veja, a equação que minha esposa falou é identidade, ou seja, no casamento não tem troca, você vive e faz e age segundo a sua identidade. Segundo, você precisa amar. Amar. Você precisa amar. Você representa o Senhor no casamento e Deus ama, então você também ama. Ah, então começou amando, ótimo. Ah, perdeu o amor, renova, restaura, ora, jejua. Eu me lembro quando eu vim para a igreja, meu casamento estava muito ruim e eu tinha até pensado em separar e tudo. E a Zanil falou, não, não podemos separar e tudo. Eu falei para ela, olha, que eu vim de um berço cristão, minha mãe nos levava para a igreja, eu sabia. Eu falei para ela, sabe uma coisa? Só se a gente for para a igreja, que a gente não frequentava igreja nenhuma. Aí eu acho que tem condições, nós viemos para a igreja. Eu entendi, Deus fez na minha vida, mudou minha vida e tudo, mas tinha um problema. O amor tinha esfriado. Aí eu falei, fiz uma oração para Deus, era uma oração de alguém neófito. Entenda a oração, porque talvez hoje eu não faria essa oração. Ia buscar de uma outra forma.
Mas na época eu falei assim, Deus, eu entendi o que é casamento. Eu entendi. Não existe divisão na Trindade. Então não vai ter separação aqui dentro da minha casa, porque eu represento o Senhor aqui, não vai ter separação. Essa palavra não existe. Por que Deus abomina o divórcio? Porque na Trindade não existe nada individual, não tem separação, não tem desconexão. É um só. Então Deus abomina, porque o casamento representa Ele. E quem separa não representa a Deus, entendeu? Então, tá certo que muitas pessoas podem ter separado porque não entendia isso. Mas você que está casado hoje, entenda isso. Não existe separação na Trindade. Então Deus abomina se você, que representa Ele, separar no seu casamento. E aí eu falei para ele, eu entendi, não vou separar, mas tem um problema, Deus. Eu vou ficar casado o resto da minha vida até morrer. Mas o Senhor podia restaurar esse amor, porque esfriou. Eu fiz essa oração, eu não entendi que se eu fizesse o mesmo processo de conquista, esse amor ia brotar novamente. E aí esqueci isso. Alguns anos depois, eu vi que eu estava completamente apaixonado pela minha esposa de novo. Porque Deus ouviu. Mesmo a oração do insensato, se ela é sincera diante de Deus, Deus ouve. E Deus ouviu e mudou minha vida e tudo, e restaurou. Então veja bem, você que talvez está aí casado, está me vendo e está me ouvindo e pensando, meu casamento está meio água rala. Pois é, o amor pode ser restaurado. Eu te dou o caminho, estou te dando a direção e estou te dando o caminho. Faça novamente com a sua esposa o que você fez quando você conheceu para amá-la. Repita aquele ritual de conquista que você vai ficar apaixonado do mesmo jeito. Saia com ela, ama, brinca, faz surpresa, dá presente, não sei mais o que, e tudo. Você vai ver se você não vai restaurar o amor por ela. Com certeza vai. E aí nós entramos no terceiro ponto. O terceiro ponto é o quê? É o papel do homem no casamento. E aí, veja bem, meus irmãos, eu gosto muito de um texto na palavra de Deus que fala sobre isso, o papel do homem no casamento. Está lá em Efésios, capítulo 5. Lá, tá, a partir do verso 22, está ali explicando sobre isso. E no verso 23 fala o seguinte, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do corpo. Veja, a Bíblia fala que eu e você somos o cabeça do casamento. Agora eu quero te perguntar algo. Para que nós somos cabeça? Porque tem muito homem que entende que ele é cabeça para subjugar, para ser autoritário, para mandar. Ele pensa, eu sou cabeça aqui, olha, é o seguinte, comigo ninguém pode. Se falar, eu prendo e arrebento, eu vou, não sei mais o que, aqui em casa é assim, pá. Ele é um ditador. Ele não vive como Deus vive. Para que é que Deus colocou ele como cabeça na casa? Ele precisa entender que ele entendeu só que ele é cabeça. Mas cabeça para quê? O texto diz para quê. E eu e você precisamos entrar nisso. Nós precisamos entender. Nós somos cabeça, é fato. Está escrito. E o fato de ser cabeça não significa que sou melhor ou superior à minha esposa. Significa que esse é só o meu papel. Só isso. Só isso. E para que eu sou cabeça? Então você tem um chefe lá no trabalho. Para quê? Para ele ganhar mais? É só isso? Não, ele tem uma função. Ele tem algo a fazer. Ele precisa desempenhar algo. Se ele não fizer, ele perde a função, perde a posição. Dentro do casamento, eu e você somos cabeça. Para quê? Vamos continuar lendo. Aí a palavra de Deus diz, no verso 25. Maridos, amai vossa mulher. Então a primeira coisa que é para ser cabeça é para amar. Você entendeu? É para amar. Então veja, eu sou cabeça para poder amar, porque Deus é amor. E eu represento o Senhor. Então eu não posso olhar para minha mulher e falar, eu não aguento essa mulher. Eu não amo essa mulher. A primeira coisa é para amar a esposa. A primeira coisa. Mas não é para amar os filhos, não. A esposa em primeiro lugar. Porque os filhos entram e os filhos saem da sua vida. Mas sua esposa permanece. Então ela é a primeira que deve ser amada. E você é cabeça em primeiríssimo lugar para amá-la. Se a sua esposa olhar para você e falar, você não me ama. Então não, mas eu amo. Então você precisa mostrar isso para ela. Ela precisa entender. Ela precisa olhar para você e entender que você a ama. E se você realmente não ama, você está junto com a sua esposa pensando, realmente... Então tá errado. Por quê? Você é cabeça. Isso é fato. É cabeça. No entanto, a primeira coisa que está escrito aqui é para que você ame. Mas não é só nisso, não. Continua o texto. Então, maridos, amai vossa esposa, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela. Jesus amado.
Então você é cabeça para amar e se entregar à sua esposa. Oh, Jesus, que coisa. Você entendeu bem isso? Não é... Então veja, a mulher é que tem que servir. Não, no casamento todos servem. O homem igualmente. Se entregar significa servi-la. Servi-la. Jesus veio nos servir. O reino de Deus funciona diferente. O cabeça no reino de Deus é aquele que mais serve. A Bíblia diz, você quer ser grande? Sirva. Então deixa eu te falar uma coisa. Você é cabeça para amar a sua esposa e para servi-la. É servir os seus filhos, servir a sua esposa. É para isso. Você é cabeça para isso. Não é para você pegar um chicote na mão e dar pancada em todo mundo e ser estúpido, e ser grosseiro, ser desrespeitoso, ser violento. Pelo amor de Deus, Deus não é assim. Deus não é assim. E é impossível amar sem servir e também é impossível servir sem amar, né? Porque aí o texto coloca as duas coisas como complementares, né? E, Sim. tem um e outro, não é vírgula, é e, né? Isso no reino de Deus. Porque às vezes a pessoa serve alguém por obrigação, mas no reino de Deus não serve porque ama. Isso é um binômio. Isso são dois lados da mesma moeda. Ama e serve. Então, você está entendendo por que você é cabeça? Mas tem mais. Em primeiro lugar, você é cabeça para amar. Segundo, para se entregar para sua esposa. Se entregar. Ou seja, entregar aquilo que você tem, entregar seus sentimentos, entregar a sua virilidade, entregar o seu patrimônio, entregar, proteger, guardar, entregar, servir a sua esposa. É isso que está escrito, mas tem mais. Daqui a pouco você vai desistir de ser homem, né? Mas, pois é, vamos continuar lá. Então, amar, entregou-se por ela para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Essa é a parte que eu mais gosto. Porque é o seguinte, você deve se entregar, e aqui, vamos ler o versículo todo, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. Oh, aleluia! Então veja bem, você é o cabeça para amar e servir a sua esposa e prepará-la para você. Para você. Para você desfrutar, mas é você que prepara. É você que prepara. Então imagina, você vai lá, compra uma carne, dá trabalho, corta, tempera, faz, põe o fogo e tudo, mas você está preparando o quê? Para você se alimentar. É evidente que a sua esposa não é um pedaço de carne na sua vida, o exemplo talvez não seja o melhor, mas eu só estou te mostrando que você tem todo um trabalho, você faz todo o investimento para você mesmo, porque Jesus faz isso com a igreja. Jesus morreu pela igreja, porque ele ama a igreja, ele investe na igreja para que a igreja seja gloriosa. Para quem? Para ele. Para ele. Então veja, a sua função é deixar sua esposa gloriosa. Você entende isso? Em todos os aspectos, em todos eles. Deixar sua esposa gloriosa. Para quem? Para você desfrutar disso. Então veja, você é o cabeça. Você lidera a sua casa? Sim. As outras funções dentro da sua casa devem estar em completa harmonia com você? Sim. Mas para quê? Para amar. Para quê? Para servir. Para que é servir? Deixar sua esposa gloriosa. Apresentar ela sem mácula, sem defeito. Às vezes você reclama da sua esposa. Não, porque ela é isso, porque ela é essa. É você que vai prepará-la. É você que vai ensiná-la. É você que vai investir na vida dela. E quem é que vai desfrutar disso? Você. Você vai desfrutar disso. Seus filhos vão desfrutar disso. Você entende isso? Então, veja, eu pego isso aí em todos os aspectos. Então, eu conheci minha esposa e tenho investido na vida dela desde então. Sempre investindo. Eu converso com ela e falo, isso aqui não é o melhor. Mas isso não é o melhor para quê? Para ela, eu quero ver ela gloriosa, eu quero ver ela bonita, eu quero ver ela concatenada, eu quero ver ela bem vestida, eu quero ela em todos os aspectos gloriosos. Eu quero que quando as pessoas chegam e olham e falam, nossa, sua esposa, puxa vida, que mulher, glória a Deus. Então minha esposa está gloriosa, que os outros estão olhando, estão elogiando, estão falando, mas quem é que está trabalhando na vida dela? Eu estou investindo. E eu faço isso em todas as formas. Então veja bem, a minha esposa, um tempo atrás, ela fez uma cirurgia, e a cirurgia acabou dando problema, foi na bexiga e tudo, e ela tem um problema que se ela andar muito, ela tem dor.
Então ela tem que ser muito comedida no esforço físico e na dor. E não tem... isso é só um milagre divino para resolver e ainda não aconteceu. Então eu saio com a minha esposa. Eu vou num shopping. Eu ando todas as lojas procurando vestidos, roupas, que eu olho e falo, nossa, minha esposa vai ficar muito bem dentro disso aqui. Aí depois que eu olho todos, porque ela não pode andar muito, aí ela fala, senta aí, eu vou procurar. Aí eu olho, e aí depois fala, agora vamos lá. Aí eu achei alguma coisa, falo, aqui tem alguma coisa aqui que eu acho que é bonito. E olha o que acontece. Quando eu vou buscar uma roupa para minha esposa, você acha que eu estou buscando uma roupa bonita? Não, não estou buscando uma roupa bonita. Eu estou buscando uma roupa que põe ela gloriosa. Uma roupa que combina com ela. Uma roupa que vai deixar ela, vai realçar a beleza dela. Porque uma roupa bonita tem muitas, mas às vezes a roupa bonita não cabe nela. E aí, sabe o que eu fiz para que isso pudesse acontecer? Eu comprei uns livros de moda. Oh, Deus. Eu fui lá, comprei uns livros de moda, de roupa, para entender qual é a roupa que fica bonita para qual corpo. Porque não é qualquer roupa que fica bonita em qualquer corpo. Então fui lá entender, falar, ó, tem um corpo assim, tem um corpo assado, tem um corpo tipo pera, tem um corpo tipo triângulo, tem um corpo tipo não sei o quê. Aí fui ver, aí esse tipo de roupa fica bem nesse. Aí eu entendi, falar, o corpo da minha esposa é assim, então esse tipo de roupa vai ficar bonito. Aí eu fui ver as cores, quais são as cores que combinam com ela? Porque tem uma cor lá bonita, o vestido é bonito, mas a hora que põe nela não fica bonito. Eu falei, não, tá realçando o vestido, eu não quero realçar o vestido, eu quero realçar a beleza dela, eu quero ela é gloriosa. Então, aí eu vou lá, compro aquele vestido, ela veste, falo, nossa, ficou ótimo. Aí eu falo, agora precisa pôr algumas coisas para realçar, para ter uma harmonia, combinar. Eu olho o sapato, eu olho os adereços, olho o brinco, olho a coisa. Aí a hora que ela prepara todo o estilo do cabelo e tudo, eu falo assim, agora você está gloriosa, agora você está beleza, agora você ficou demais, sabe? Eu estou fazendo isso porque é meu papel, investir nela para que ela fique gloriosa. As irmãs sabem, os homens também sabem disso. A mulher vai tendo filhos, às vezes engorda, às vezes não sei o quê, amamenta e tudo. Eu falo, olha, depois que você terminar esse é o seu papel, ótimo e tudo, mas vamos resolver esses problemas aí. Se for necessário, onde for necessário, graças a Deus, na minha vida, na vida da minha esposa, ela sempre foi, o DNA sempre foi muito, muito bom, né, na vida dela. Ela tem assim, um corpo muito bonito, as coisas não deformam muito. Eu falei, não, mas vamos resolver. O que precisa, sabe por quê? Porque está falando aqui que Jesus investiu para tirar toda a ruga, toda a mácula, toda a sombra. Eu falei, não quero minha esposa assim, eu quero ela gloriosa. Então eu invisto nela. Por quê? Eu quero apresentar ela a mim mesmo. Então eu vou investir, vou cuidar dela. E aí eu vou lá e faço isso. Invisto. É o melhor, sabe, eu não tenho muito dinheiro, mas o que eu tenho, eu invisto nisso. E quem anda comigo sabe. Eu, não, por exemplo, não compro outras coisas, mas minha esposa anda muito bem arrumada. Por quê? Porque eu estou investindo nela, eu quero ela gloriosa. Eu sou cabeça para investir nela, para apresentar ela gloriosa, primeiramente para mim. Porque eu sou marido. É o que está escrito. Jesus faz isso com a igreja para apresentar a si mesmo à igreja. E Paulo falou, faça a mesma coisa com a sua esposa. Eu estou fazendo. Então você é cabeça para investir na vida da sua esposa. Eu me lembro um tempo atrás aqui, antes dessa pandemia e tudo, houve uma reunião lá no Rio de Janeiro. Eu fiquei só em casa e eu sempre ajudei minha esposa e ajudo até hoje em casa. Então, se tiver que lavar roupa, eu lavo. Se tiver que lavar vasilha, eu lavo. Se tiver que secar, se tiver que limpar a casa, eu faço tudo. Por quê? Ué, porque eu faço parte da casa. Então, minha esposa está fazendo algo, eu estou fazendo algo, mas aí tá só, quando eu posso, eu ajudo ela me ajuda. Então, é um misto, é uma família. Nós estamos juntos. Então, eu faço tudo dentro de casa. Então, por exemplo, eu que faço compra em casa. Então, eu vou lá, compro as coisas, então eu compro verdura. Eu chego, lavo tudo, põe lá, lavo tudo, põe lá para desinfetar e tudo, depois eu guardo as verduras e tudo num lugar, tá? Para ela não carregar nada, para ela não ter que fazer compra, para ela estar tudo ali. Ela faz uma comida que é excelente. Então, ela vai lá e faz, mas está tudo preparado para ela fazer. Mas ela viajou, eu fiquei só. E eu aqui em casa, sempre eu evitei lavar. Porque eu tenho um problema nas mãos, sei lá, minha mão, eu tenho uma angústia de ficar molhando a mão, sabão, gordura, mexendo na mão, eu não quero minha mão suja. Não sei porquê, mas nasci assim. Eu falo para ela, você lava e eu seco. Mas aí nesse dia não estava, eu fui lavar. Aí eu estava lavando a vasilha, aí lavei um dia, ela ficou acho que uns 2 ou 3 dias fora. Eu lavei uma vez, tudo, e depois eu senti que minha mão estava assim, parecendo suja.
Aí eu ia lá, lavava a mão, tava do mesmo jeito. Lavava a mão, tava do mesmo jeito. Aí depois eu parei e falei, mas peraí, tem alguma coisa errada. Aí eu fui olhar, eu vi que a minha mão ficou áspera com o detergente. O detergente deixou minha mão áspera. Eu falei, uai, mas se o detergente deixou minha mão áspera, então tá deixando a mão da Zanilda também. Aí o dia que ela chegou, eu falei, ó, você não lava mais vasilha aqui não, vai ser eu que vou lavar, porque se é para uma mão ficar áspera, vai ser a minha, não a sua. Ô, benção. Aí, então, eu estou cuidando dela. Eu quero ela gloriosa, eu quero ela cheirosa, eu quero ela limpa, eu quero ela bonita, eu quero ela bem vestida, eu quero ela macia, eu quero a mão dela macia, passar no meu rosto, tocar em mim. Sabe, eu quero ela gloriosa, estou investindo nela. Então, homem, você entendeu para que você é a cabeça na sua casa? Porque tem coisas que eu nem vou te falar, porque você já sabe o que você tem que fazer. Mas está escrito que Jesus é o cabeça e investiu na igreja para que ela seja gloriosa, e Paulo falou, faça o mesmo com a sua esposa. Então eu tenho que investir. Esse é um papel que os homens esquecem, que os homens passam por cima. Ele quer essa cabeça para mandar. Esquece disso em nome de Jesus, que a família dos céus não é assim. Deus não funciona assim. Então Deus é cabeça, em primeiro lugar, que Ele ama. Então ninguém pode ser cabeça se não ama. Então veja, sua função, pastor, você está falando então que se não amar eu não posso ser cabeça? Não, você é cabeça porque Deus definiu. Mas você precisa então pegar todas as coisas que Deus disse. É cabeça para amar, é cabeça para investir, para deixar sua esposa gloriosa, ajudá-la. Então você, meu filho, você sabe muito bem. Um dia eu cheguei em casa e na minha casa, graças a Deus, não havia briga. Por quê? Eu era cabeça, estava ali posicionado, ensinando minha esposa, ensinando meus filhos, cada um dentro da sua função e tudo. Mas eu cheguei em casa, vi você e o Tiago lá falando alto, e sua mãe falando, e vocês falando mais alto, e eu cheguei, parei, falei, entrei em casa, aí vocês calaram a boca, tudo, ficou aquele silêncio, falei, vem cá, deixa eu explicar algo para vocês. A mãe de vocês está na minha vida antes de vocês entrarem. E vocês vão sair, ela vai continuar. Ela é a minha esposa, eu sou uma só carne com ela. E mais, eu sou o protetor dela. Eu sou o protetor dela, assim como Jesus é o protetor da igreja. E vocês, ainda que sejam meus filhos, jamais vai levantar a voz contra a minha esposa. Porque eu sou protetor dela, inclusive contra vocês, se for necessário. Então, baixa a bola, não fala mais nunca dessa forma com a minha esposa. Ela é mãe de vocês, mas antes ela é minha esposa. Então, vocês não vão falar alto com a minha esposa. Vocês entenderam? Nunca mais falou, nunca mais vi nada. Ótimo, maravilhoso, nunca vi. Foi a única vez que eu vi até hoje na minha vida vocês falarem alto com a sua mãe ou falar alguma coisa. Por quê? Essa é minha esposa. Eu sou o cabeça para protegê-la, guardá-la, investir nela, tornar ela gloriosa. Jamais vou aceitar alguém ir contra ela ou fazer alguma coisa que vai prejudicá-la. Porque eu sou o cabeça. Eu sou o cabeça. Sou o cabeça para guardar, para proteger, para investir, para amá-la. E isso precisa acontecer dentro da minha casa. Então, veja bem. Nossa, o tempo aqui já está acabando. Eu não falei nem metade do que eu queria falar. Como que vai fazer? Eu falo demais, meu Deus do céu. Não, eu tô aqui eu sou só o bode expiatório, só quem tá fazendo a live aqui para funcionar, porque meu pai nunca ia fazer uma live para falar disso sozinho, né? Então, eu tô só na minha aqui. Mas, obviamente, esses exemplos naturais é só para a gente entender, né? Mas o mais importante é o amor, né? Porque tem mulheres que são gloriosas na aparência, tem muita grana, o marido faz um monte de coisa, mas é mal amada. Então você vê mulher com 1 quilo de maquiagem na cara, bonita, mas é feia ao mesmo tempo, que é mal amada. Ela não é gloriosa. A questão é o seguinte. Em primeiro lugar, precisa amar. Isso é o primeiríssimo. Está escrito aqui, a primeira coisa que Paulo falou. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja e se deu por ela. Isso começa aí. Agora, tem muita mulher, quando ela não é amada, eu vou te falar, ela está toda cheia, toda maquiada e tudo, mas será que foi o marido que foi ali e falou, não, está fazendo desse jeito, não, é assim, eu gosto assim, eu amo assim, e ele está envolvido naquilo? Não, ele pagou alguém, falou, vai lá, gasta o que você quiser e tudo, sabe? Não é isso que a Bíblia fala. A Bíblia está falando de uma cumplicidade, de uma conexão. Você precisa participar. Ela está se preparando, é para você. A igreja está se preparando para o noivo, que é Jesus Cristo. A mulher tem que se preparar para você, que é o homem, que é o marido dela. Vocês são uma só carne, em nome de Jesus. Então, o homem precisa participar disso.
juntos. Eu já falei isso para alguns homens, eu falei, não, pastor, eu não entendo nada disso, eu não sei comprar nem uma cueca. É minha esposa que compra tudo. Os irmãos já estavam pedindo o nome dos livros aí, os livros de moda. Então, veja, vai estudar, vai aprender, tem misericórdia. Ou vai junto com a sua esposa para falar. E outra coisa, ela está lá comprando, veste aí. Aí se você amar, fala, nossa, você tem que fazer igual a Adão. Quando Adão viu Eva, nossa, essa é poderosa. Você tem que falar isso para sua esposa. Tem que olhar e falar, amor, mas você está demais, leva essa roupa. Vamos comprar isso aí. Eu vou te falar, não economiza não para investir na sua esposa. É a sua esposa. Jesus não economizou, ele deu a vida dele, se esvaziou dele e deu a vida pela igreja. Paulo falou, faça a mesma coisa. Se alguma mulher fala, o homem se tornar irresponsável, deixar de pagar as contas para comprar coisas, tudo. Veja, o glorioso aqui, eu estou falando de coisas superficiais, de coisas naturais, mas os irmãos estão me entendendo. Isso faz parte, sim, porque isso tem um princípio envolvido. Mas a Bíblia fala que a mulher deve ser gloriosa não é na sua aparência, é no espírito interior. Sabe, então o homem precisa acompanhar a sua esposa, estar junto com ela está crescendo, ela está fluindo no Espírito, ela está ministrando a parte de Deus, ela realmente flui, ela se move, ela é sensível como o Espírito Santo, é glória a Deus. Senão, o homem vai ali insistir, ministrar, edificar a sua esposa, edificar os seus filhos, chegar e falar, olha, peraí, isso aqui não é desse jeito, isso não é o padrão divino, a família de Deus não vive assim. Porque você é o cabeça, você foi colocado para olhar isso, olhar para Deus, falando, olhar para a família divina e falar, minha família tem que ser assim. Então você põe os pingos nos is, mas veja bem, a sua esposa tem que ser gloriosa. E a pessoa que vai deixá-la gloriosa, que vai ser o instrumento que Deus vai usar, é tu, varão. Você entendeu isso? O homem tem que sair da inércia, né? Porque o homem é assim, os assuntos são por assunto, né? O pensamento dele. Então ele tem que parar para pensar nessas coisas, né? Não é coisa que vai vir automaticamente, ou necessariamente vai vir automaticamente sobre ele, né? Ele tem que parar, observar, né? Ver a necessidade, ver as coisas. Exatamente. Ele tem que ver, é o seguinte, ele tem um protótipo. Olha para a família divina, olha para Deus, olha para o Espírito Santo, olha para Deus Filho. Como que eles vivem? Tem que ser a casa dele assim. E ele vai investir nisso. Não importa que ele mora num quarto, não importa que ele mora numa mansão. A família dele não é a casa. A família dele é a esposa, são os filhos. E isso tem que se tornar um. Eu me lembro uma vez que, você conhece, eu não vou nem falar o nome da pessoa, mas nós saímos, tiramos férias e tudo, e tinha um outro casal conosco que ia ficar falando, mas que é isso? Você fala, seus filhos te obedecem, como que pode um negócio desse? Os seus filhos já são grandes e tudo. Eu falo, mas eu sou o pai deles, se eles têm que obedecer a alguém, seria quem? Não é eu não, que sou o pai? Mas isso foi construído ao longo dos anos. Por quê? Eu olhava dentro da minha casa, se está acontecendo alguma coisa que não acontece na família de Deus, vai estar fora. Se tem alguma coisa que é da família de Deus, vai estar dentro. Eu sou esse cabeça que olha isso, eu tenho essa função. Então, para com a minha esposa, para com meus filhos, para com a minha família. Por quê? Deus cuida da casa dele. Deus cuida da casa dele. Deus cuida da sua família. E tudo vive ali, tudo unido. Então, veja, deixa eu falar para você, homem. Olha, o fato de você limpar uma casa, o fato de você lavar uma vasilha, o fato de você ir lá fazer compra, lavar, deixar tudo arrumado, o fato de você ir com a sua esposa comprar uma roupa e ajudar ali, investir, ao invés de ficar mocegando isso, investindo dinheiro no seu carro, porque homem é o seguinte, o carro dele tem que ser cada dia melhor, e às vezes a esposa está cada dia pior. Ele prefere comprar um carro novo que investir na esposa. Pelo amor de Deus, você está trocando as bolas. Jesus. E deixa eu te falar uma coisa. O fato de você estar fazendo isso não muda a sua identidade. Então imagina, alguém vira para mim e fala assim, você é mulher. Isso aí entra aqui e sai ali, porque eu sei quem eu sou um homem. Não adianta alguém falar o contrário. Quando o diabo fica buzinando na minha cabeça alguma coisa, eu falo, eu sou filho de Deus. O diabo fala, vai ser tragédia em sua vida. Eu falo, vai não, meu pai não tem tragédia para mim, eu sei quem eu sou. Então, não importa o que eu faço. Dentro da minha casa, eu sou qualquer coisa. É em benefício da edificação da minha família, para que ela se torne um espelho da família divina. Se for para passar roupa, eu passo. Eu já ajudo minha esposa até a costurar. Então a gente compra roupa, tem que fazer um acerto, vamos lá. Aí a gente fica pensando, como que vai melhorar essa roupa aqui? Faz, experimenta, não, ficou bom, não, ficou ruim. Fico lá junto com ela, costura, alinhar, faço barra, prego botão. E eu não deixei de ser homem, não, e nem deixei de ser cabeça da minha casa.
Não, e para a Eu, mulher, ele vira mais homem ainda quando faz esse tipo de coisa, né? quando ele faz isso e permanece dentro da sua identidade. Porque eu vou falar disso depois, não vai dar tempo hoje, infelizmente. Mas na próxima live eu vou falar isso. Tem homem que perde a identidade. Você não pode perder a identidade. Você não pode perder aquilo que é você, homem. Você não pode perder o seu papel como homem, como cabeça dentro da sua casa. Mas você, como cabeça, você pode fazer de tudo dentro da sua casa. Você pode se envolver em tudo. Você pode cuidar do seu filho. Você, meu filho, sabe quantas vezes eu troquei. Bom, não sei se você vai lembrar de eu trocar a fralda de você. Mas leva para o médico, levar para você para o médico, levar para a escola, ajudar a fazer tarefa, tudo. Se a minha esposa está fazendo algo, ela não pode fazer, eu faço. Mas se eu estou fazendo algo, ela também, eu não posso fazer, ela faz. Quantas vezes, eu me lembro, minha esposa, quando estava começando a dirigir, era eu que dirigia, eu que levava vocês para a escola. Ela tirou a carteira com maior dificuldade, não sei mais o quê, aí ela vai sair para levar vocês. Eu não sei, você lembra disso? Você estava no banco de trás, Lembro. você era criança. E aí ela está dando ré, e você está falando para ela, vai bater, vai bater. E ela não te ouviu, não. De repente, bum, bate o carro no carro lá do outro lado da rua. Aí você fala, eu falei. Aí ela vai ver, aí sai o vizinho, né? Era o vizinho de frente, sai, ela entra dentro de casa, da cabeça, não sei mais o que, eu bati o carro. Falei, calma, 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 calma. Era eu que levava, ela foi fazer por mim, porque eu não podia fazer, eu tinha que chegar do trabalho, estava cansado, precisava tirar o soneca, ela ia levar e tudo. Então, quer dizer, ela foi fazer algo. Deus mas ela foi fazer algo. E aí eu falei, bom, agora nós temos um problema. Porque eu nunca mais vou dirigir. Eu falei, pois é, isso é um problema. Eu sou cabeça aqui, eu tenho que pensar nisso. É o seguinte, você vai levar os meninos assim mesmo. Não, eu não vou bater esse carro. Eu falei, não importa, se você bater o carro, não bater o carro não vale nada. O que importa é que você não fique traumatizado. Então vai, você mesmo dirigindo. Foi, levou, dirige super bem, tudo. Porque eu sou cabeça, eu estou lhe olhando. Eu quero ela gloriosa, que ela dirija. Então, olha um exemplo, na minha casa. Essa questão do prover, do homem ser o provedor e tudo. Mas aqui em casa eu não tenho nem cartão de banco, é minha esposa que tem. Ela é que cuida dessas finanças. É lógico que nós sentamos para ver o que nós vamos fazer, mas ela faz isso melhor do que eu. Ela guarda o cartão certinho, eu perco o cartão. Ela guarda a senha certinha, eu perco a senha. Ela consegue fazer as contas tudo certinho, eu não consigo fazer isso. A gente decide, ó, vamos fazer isso, vamos gastar o dinheiro nisso. E aí ela vai lá e faz. Veja, é uma família. É O uma pai, família. só tem aqui 50 segundos. Oh, meu Deus do céu, então acabou. Não, Segunda-feira a mas gente começa mais. vamos fazer só a conclusão de hoje. Ok. Eu derrubo a live aqui, a gente conecta de novo. Eu só preciso de 1 ou 2 minutos para salvar o vídeo e não perder. Não, mas mais de uma hora também é muito. Não, vamos falar segunda-feira, eu continuo. Então tá Eu bom. começo a partir Ok. daí. Você encerra. Irmãos, Ok. me ouça a partir da próxima semana, que eu tenho mais coisas para falar. Amém? Amém. Bom, então, nós estamos fazendo uma série, vão ser 3 lives, talvez 4, se for necessário, né, sobre casamento na visão para os homens. Então, obrigado, pastor Wilson, meu pai, que eu amo, e um beijo para